Olá, eu me chamo Giovana. Olá, eu me chamo João. Olá, eu me chamo Yasmin. Eu me chamo Nara. E eu me chamo Glauber. A dificuldade do agricultor, do pequeno agricultor, é fertilizantes. Esses daí é o vilão da história, porque um fertilizante que custava R$100, ele passou a custar R$500. Pensando nas dificuldades encontradas no setor da agricultura familiar, como a falta de recursos financeiros para a compra de fertilizantes e também ao grande número de caças de caranguejo descartadas de um modo indevido, nós, alunos da Escola César Adonias Filho, criamos o fertilizante alternativo e de baixo custo a partir da casca de caranguejo-sá para ser utilizado na agricultura familiar. Nas regiões litorâneas do país, estima-se que mais de 9 toneladas de caranguejo é extraído ou capturado dos manguezais, tudo isso para o consumo humano. Nesse sentido, a elaboração de um produto que possa não só auxiliar no desenvolvimento da planta, mas também contribuir com a correção de pH do solo, torna-se uma excelente alternativa nos processos de aprimoramento do cultivo e da qualidade do solo. Isso pode resultar, inclusive, na redução de custo para o pequeno agricultor. Para comprovar nossa hipótese, a gente subdividiu nossa metodologia em 3 etapas. A primeira dela com a coleta das amostras na cabana de praia. Junto a isso, a gente trouxe para o laboratório de pesquisa na Escola César Adonias Filho, fizemos a lavagem das amostras com água sanitária e depois levamos à estufa por 6 horas e deixamos lá a 40 graus Celsius. A segunda etapa foi caracterizada pela determinação da respiração edáfica, quantificando o teor de CO2, usando a técnica analítica de titulometria. Para a quantificação do CO2 foi utilizado a fórmula em que CO2 é igual ao volume 1, onde o volume 1 é dado pelo ácido clorídrico, que neutraliza o hidróxido de sódio, menos o volume inicial, que é igual ao ácido clorídrico, que neutraliza a testemunha. Ambos são dados pela unidade de medida em ml, vezes 44, que é a massa do CO2, tudo isso sobre 0,2, que no caso é a massa do solo em que utilizamos. O Cerrado, mais conhecido como savana brasileira, é um bioma que ocupa cerca de 25% do território nacional. Tem como principal característica o solo ácido com a predominância do alumínio e com a deficiência de cálcio, o que dificulta o plantio e o crescimento das plantas. Pensando nisso, resolvemos estudar o nosso fertilizante como corretor de pH do solo ácido do Cerrado. Foi pesada uma pequena quantidade de solo, adicionado água destilada na amostra e deixada em repouso. Logo após, medimos o pH com o pHmetro calibrado. Após esta etapa, adicionamos uma pequena quantidade de sulfato de alumínio e fizemos outra medição do pH. No dia seguinte, adicionamos ferticagem e medimos novamente o pH. O processo foi feito durante 8 dias. E para finalizarmos a parte metodológica, realizamos o teste de média. Os testes de eficiência do fertilizante foram conduzidos a partir de sementes de jiló, pimentão, cebolinha e tomate, de marca comercial. Sementes dessas cultivares foram plantadas em solo estéril e cultivadas sob a luz natural por 4 semanas. As sementes foram depositadas em recipiente 25% de grama de solo a 10% de fertilizante. Após o plantio, o solo foi mantido úmido, onde foram obtidas 60 mudas por tratamento e cada planta foi considerada uma repetição. Depois, a gente fez a análise de variância de 2 fatores, onde o fator 1 foi fertilizante e o fator 2 as plantas, a 0,5 de probabilidade, utilizando do CAN a 5% para a comparação das médias do programa. Os resultados foram bastante promissores, pois foi observado que o nosso fertilizante pode ser utilizado como corretor para o solo ácido. Foi perceptível que, conforme nas tabelas 2 e 3, a respiração edáfica foi potencializada quando foi utilizado o fertilizante com menor grão. O fertilizante ferticagem obteve a maior média de crescimento, 3,5 cm, quando comparado com o fertilizante comercial super simples, que obteve 1,8 cm de comprimento, comprovando a eficiência do ferticagem. Os resultados obtidos foram bastante promissores, no qual a gente percebeu a eficácia do caranguejo como um fertilizante. À vista disso, procuramos resolver o problema na nossa população e fortalecer a agricultura familiar.